Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver. Essa última terça do mês de julho, dia 31, a quinta do mês, onde daremos continuidade ao estudo do livro Nosso Lar. Sempre a última terça é sempre feito um tema livre, só que nos foi passado muito em cima da hora e ficaria meio complicado de nós prepararmos com uma certa antecedência. Aí nós jogamos esse tema para o mês que vem, ok? Na última terça do mês que vem, onde nós vamos falar um pouco sobre ciência e religião. Qual que é essa relação da ciência e da religião? Como que os cientistas, na atualidade, observam as questões religiosas? Como que é o ateísmo ainda vigente na Terra, ou seja, aqueles que apenas caminham pelo lado da ciência, negando todos os aspectos de natureza religiosa. E aí nós teremos a oportunidade de trabalharmos um pouco, ok? E isso na última terça do mês de agosto, que vai dar no dia 28. Bom, então nós estamos trabalhando o livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e foi lançado pela Federação Espírita Brasileira na década de 40 do século passado. André Luiz é um pseudônimo, ele fora médico na Terra, quando aqui estava encarnado, e ele desencarna por volta do ano 30 do século passado, ficando mais ou menos 8 anos em uma região denominada aqui no livro como uma região umbralina ou umbral, onde nós teremos a oportunidade também, no decorrer aqui da leitura do livro, estudarmos um pouco essa região. E André Luiz foi recolhido após 8 anos nessa região por uma equipe da colônia de Nosso Lar, tendo à frente um dos ministros de Nosso Lar, de nome Clarencio, que ao levá-lo para a colônia, encaminhou a região onde se encontram os hospitais da colônia, o chamado Parque Hospitalar. No primeiro dia, ele, obviamente, após passar por uma higienização, após também ter sorvido algum tipo de alimento, de acordo com as suas necessidades, ele observou que os 2 enfermeiros que o estavam assistindo iriam se encaminhar para o culto, onde todos os dias na colônia de Nosso Lar, entre 17h40 às 18 horas, é feita uma prece pelo próprio governador da cidade e pelos 72 ministros que a cidade tem. E todos os participantes, e todos os habitantes da colônia participam desta prece. É interessante nós observarmos isso. Depois, nos capítulos posteriores, nós vamos observar André Luiz lá dentro da casa, participando também, juntamente com uma família. Mostrando para nós a importância que é, mais uma vez, a prece, a oração, como um alimento para a alma, para o nosso espírito. É a famosa hora do Ângelus, que é absolutamente respeitada pela colônia Nosso Lar, neste horário entre 17h40 às 18 horas. E aí André Luiz resolveu ir, sustentado pelos 2 enfermeiros, voltou, dormiu, e no dia seguinte recebeu a visita de Clarencio juntamente com o médico que o auscultou, ou seja, diagnosticou ele
sem aparelho nenhum, apenas com a visão. Apenas com a visão. E ele falara a André Luiz que ele havia então se suicidado de forma indireta. André Luiz ficou, como se diz, contrariado, a tal ponto que ele comentou com o médico, com Clarencio, com aqueles que ali se encontravam, que de jeito nenhum ele havia se suicidado. Pelo contrário, ele havia lutado durante muitos dias no hospital, no caso, na região em que se encontrava no Rio de Janeiro, mais de 40 dias, onde ele passou por 2 cirurgias. E após, ao passar pela segunda cirurgia, o corpo físico não aguentou e ele veio a desencarnar, despertando no mundo espiritual. Então, ele, de forma alguma, ele queria morrer. Porque para ele, suicídio é a pessoa atentar diretamente contra a própria vida. Jamais passou pela cabeça dele que havia o suicídio indireto. Então ele recebeu essa notícia lá no plano espiritual. Embora como médico tinha completamente consciência daquilo o que era bom ou não tão bom para o organismo físico. Ele era médico, ele sabia. Pois bem, chegando no plano espiritual, ao receber essa notícia, obviamente ele deve ter passado, após a saída do médico e de Clarencio, o resto do dia pensativo, reflexivo, pensando em todos os acontecimentos que, até aquele momento, a sua memória era capaz de buscar. E logo no dia imediato, no dia seguinte, ele vai receber a visita, então, de um companheiro que será para ele um grande amigo, aqui neste livro, na colônia de Nosso Lar. E nós vamos conhecer ele hoje, dentro do capítulo 5, que traz o título Recebendo Assistência. Então, nós já estamos no capítulo 5 da obra. Capítulo 5, Recebendo Assistência, do livro Nosso Lar, pelo Espírito de André Luiz. Inicia assim: é você o tutelado de Clarencio? Então, é interessante a colocação deste irmão que chega. Porque André Luiz estava ali sob o amparo dessa entidade chamada Clarencio, da colônia de Nosso Lar. Porque, na verdade, ele não tinha condições de estar em Nosso Lar. Então, foi uma misericórdia, através de intercessão de muitos irmãos afeiçoados ao coração do mesmo, inclusive a de sua mãe, que estava numa esfera mais elevada, que nós vamos observar depois também no livro. E ela, obviamente, conhecia Clarencio e rogou os préstimos de Clarencio e de outros irmãos da colônia, para que assim que André Luiz, o seu filho, pudesse despertar para a realidade da vida na região que se encontrava, e se assim o Senhor o permitisse, que ele pudesse ser encaminhado à colônia de Nosso Lar. E isso demorou 8 anos. Delano, isso é feito a qualquer um de nós? Mesmo que você não tenha mérito para estar numa colônia e tal, mas se intercederem por nós, assim, é possível? É possível. Ah, tá bom, né? É bom. Por isso que o apóstolo Paulo sempre diz, né? A importância de estarmos sempre granjeando amigos.
granjeai amigos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E são muitos os corações que nós já convivemos em diversas existências, muitos deles em situação bem melhores do que a nossa, em regiões espirituais bem melhores do que a nossa, e que sempre nos ajudam, intercedem, sem que nós tenhamos conhecimento disso, no plano físico mesmo. Ou seja, nós recebemos ajuda não somente daquilo que nós entendemos como sendo o mentor ou o anjo guardião, como recebemos grande ajuda desses irmãos, que um dia já estiveram conosco, já permaneceram conosco. Apenas para citar um exemplo, no livro Missionários da Luz, o instrutor que ali estava com André Luiz, que aliás, de todos os livros de André Luiz, somente no Missionários da Luz, aquele que estava junto a ele era instrutor. Todos os demais eram assistentes. Qual é o nome dele? Alexandre. Tanto é que no final do livro, ele foi convidado a participar do ministério da elevação. Ele era do Ministério da Comunicação e no final do livro ele recebera um convite para integrar o Ministério da Elevação da Colônia de Nosso Lar. Porque ele era um instrutor. E ali, um amigo espiritual solicitou a ele uma ajuda a fim de interceder por um espírito que precisava reencarnar por intermédio de um casal que ele, Alexandre, em uma certa época conhecera esse casal quando estava encarnado na Terra. Ou seja, nós sempre somos ajudados por vários corações que um dia já estiveram conosco e que nós nem sequer imaginamos. Então, quem fica mesmo nas regiões inferiores, né? Vamos falar umbralinos, que o umbral está perto na crosta da terra, inclusive o nosso lar está no umbral. Tá. É porque não tem condição ainda, né? Mesmo que alguém interceda. Porque mesmo intercedendo por ele, ele demorou 8 anos para criar um campo de sintonia no espírito a fim de poder ser levado. Porque também tem isso. Porque se o espírito não criar condições, ele não tem condição de ser levado. Ele ficaria lá por mais um tempo. Porque ele não desencarnou e já foi levado. Não, ele desencarnou e ficou 8 anos a fim de que a mente pudesse trabalhar, o seu íntimo pudesse elaborar algumas questões importantes, até que um dia ele se ajoelha e de olhos marejados, ele não sabe quantas horas assim ficou, orando, mas uma oração sentida, onde permitiu então que a espiritualidade chegasse perto. Olha você vê que situação. Então, tudo isso também conta. Ok? Porque não basta um espírito falar assim, vou ajudar fulano. E chegará fulano, não está receptivo a essa ajuda, aí não tem como. Tem que haver uma receptividade. Senão não há como. Percebeu? E aí, você queria falar, Ângelo? Não, é que aqui no terreno, para ver isso aí, eu tenho que prejudicar alguém, para poder colocar alguém no interesse no lugar, para prejudicar outro. Né? Para me interceder, para que alguém consiga, aqui está almejando, alguém é prejudicado, para ele chegar ali. E aí, nesse caso, no mundo espiritual? No mundo espiritual, por parte... É feita uma situação que não prejudica ninguém e favorece a todos. Perfeitamente. Os espíritos superiores jamais prejudicam alguém ou fazem algo por interesse próprio. É porque o exemplo que você deu do Alexandre, intercedendo com um casal que conheceu há muito tempo na vida terrena, né, para que houvesse a reencarnação de alguém, né, junto a esse casal.
Quer dizer, eles fizeram um trabalho para favorecer ao pedido do Alexandre para esta pessoa. Não, eles intercederam, foi pedido a ele para interceder pelo espírito que teria que reencarnar, por intermédio do casal, porque o casal, antes de reencarnar, confirmou que receberia esse espírito. E quando chegou o momento de receber esse espírito, o pai deu para trás. Ou seja, os mundos. O pai não queria. Então, quando o espírito ia se aproximando para criar um campo de afinidade, o pai o afastava. Ou seja, no momento de sono, ele saía do corpo e os dois entravam em briga. E aí Segismundo, então, começou a ficar perturbado no plano espiritual, porque o pai estava o rejeitando, que não era o pai, era um inimigo do passado, que agora estaria na condição de pai. E aí Alexandre foi chamado para falar com o casal e com ele, com este irmão. Olha, você aceitou essa programação, agora você está dando para trás por quê? E aí foi colocando uma série de situações para ele. E aí o que aconteceu? O Segismundo já não queria reencarnar mais, já está querendo dar para trás. Agora quem não quer reencarnar sou eu. Ou seja, então foi uma confusão danada, que teve que ter um meio de campo. E aí o amigo espiritual que estava cuidando desse processo reencarnatório pediu a Alexandre que pudesse interceder, tendo em vista que em outras existências eles foram amigos. Ele foi amigo tanto do que queria reencarnar, quanto daquele que seria o pai, o futuro dele, próxima encarnação. A princípio pensei diferente. Agora entendeu? Ele chama um mediador. Foi um mediador, ou seja, ele intercedeu por todos, a fim de que pudesse chegar às vidas de fato. É o que aconteceu com André Luiz. Amigos espirituais, afeiçoados ao seu coração, intercederam por ele para que ele pudesse receber uma ajuda. E ele recebia essa ajuda. Tanto é que quando ele vai encontrar com a sua mãe, futuramente aqui nas lições posteriores do livro, ele questiona, mas a senhora me abandonou? E ela diz para ele, não, cara, desde quando você estava no hospital encarnado, eu estava do seu lado. Você desencarnou, eu estava do seu lado. Foi ver isso depois, né? Depois que ele foi refletir sobre isso. Entendeu? Você vê como que é a situação. E aqui o companheiro chega, é você o tutelado de Clarencio? Ou seja, eles já chegaram ali com uma ficha. Ele tinha a ficha de André Luiz em mãos. Tanto é que foi rogado a ele um certo cuidado com aquele espírito, ou uma atenção especial. Dá-se a entender isso, a pedido de Clarencio. Porque já chega falando, é você o tutelado de Clarencio? Porque ele podia chegar sem falar nada. Podia chegar assim, bom dia, meu nome é fulano de tal, eu estou vendo aqui que o seu nome é tal. Percebeu? Então a gente precisa ter essa perspicácia ao lermos o livro. Ele não poderia chegar e falar assim, bom dia, eu sou fulano de tal, vou estar a seus préstimos, tal. Ele já chegou e foi falando, é você o tutelado de Clarencio? Ou seja, ele ali mostrou que Clarencio havia conversado com ele e pedido uma atenção especial. A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão, diz André Luiz. Uma grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência. Endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, ou seja, André Luiz falou que sim, sou tutelado dele. Mostrou-se à vontade e, maneiras fraternas, acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Então, o nome deste companheiro é Lísias. O meu diretor, o assistente Henrique de Luna, que era o médico do capítulo anterior, que fez o diagnóstico dele, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. Ele me designou. Ou seja, tanto Henrique de Luna quanto Clarencio haviam conversado com Lísias a respeito de André Luiz. Aí André Luiz diz assim para ele, é enfermeiro? E ele diz,
sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Que coisa interessante. Ele não era um enfermeiro propriamente dito. Era uma espécie, segundo ele, de visitador do serviço de saúde, porque ele não estava, como se diz, preso apenas àquele parque hospitalar, ou aquele edifício hospitalar, ou aquele andar do hospital, onde André Luiz se encontrava. E aí nós vamos entender o porquê. Notando minha surpresa, explicou: nas minhas condições, ou seja, igual a ele, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Ou seja, então Lísias chegou, se apresentou. André Luiz questionou: é enfermeiro? Não, eu sou o visitador. Ou seja, eu vou passando de quarto em quarto daqueles que me designam para um serviço mais específico, porque a enfermagem é feita por outros, naquele ambiente, naquela seção onde se encontra André Luiz. Então, no pavimento do edifício onde André Luiz se encontrava, havia mais de 1000 leitos. Mais de 1000 leitos. Conforme narra aqui o Lísias. E André Luiz se encontrava em um desses leitos, em um quarto separado. Só ele estava no quarto. Então havia quartos onde havia mais de uma pessoa. Então era um edifício, não sabemos quantos andares havia esse edifício. E era um dos menores ali do parque hospitalar da região da Colônia Nosso Lar. Então, só no andar onde André Luiz se encontrava, havia mais de 1000 leitos. Então, dá para ver a dimensão que era o parque hospitalar. Tendo em vista que André Luiz ocupava apenas um, sozinho, em um quarto separado. Aí o André Luiz fica admirado, hein? Tudo isso é maravilhoso. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona. Então, o quarto era confortável, tinha até poltrona, vocês estão observando aí. Lísias levantou da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me atento, impedindo-me o agradecimento verbal. Então, era um quarto bem aconchegante, com certeza, e havia ali todos os apetrechos de um quarto comum que nós temos na Terra, de um quarto hospitalar. Muito melhor e mais equipado. Obviamente, o quarto aqui do plano espiritual. Então, quando André Luiz ia tecer vários elogios, porque ele conhecia o hospital de perto, quando estava encarnado, ele fora médico, ele conhecia a situação, então ele ficou admirado. Mas só aqui 1000 leitos, é um dos menores. Então ele ficou assim, perplexo. Aí o Lísias começa a dizer a ele: a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. Então sabemos que ele teve uma oclusão intestinal que foi um câncer, onde ele fez a cirurgia, não conseguiu suportar a cirurgia, a segunda intervenção cirúrgica, e veio a desencarnar.
A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Então, André Luiz está auscultando o quê? O corpo físico? Não, o corpo perispiritual. Onde os órgãos deste corpo perispiritual estavam lesionados nessa região. O intestino, o fígado e os rins. Do corpo perispiritual. Não era o corpo físico. Olha que coisa interessante. Não era o corpo físico. Porque o físico não aguentou. Não aguentou expulsando a alma dele. No caso, André Luiz. De forma prematura. Por isso que foi considerado suicídio indireto. Mas nesse ponto ele já tinha a mente do desencarnado, já, né? Ele estava já. Mas já tinha com ele essa condição. Ele já tinha desencarnado. Ele sabia que estava desencarnado. Ele já sabia. Ele foi recolhido para a colônia solar. Ele já sabia que estava numa colônia espiritual, num parque hospitalar. O médico já havia conversado com ele que ele veio pelo suicídio indireto. É porque as atitudes dele tem hora parece que tem coisa que está na Terra. Não, mas é normal. É assim que está surgindo. Isso é normal. Qualquer um de nós, quando desencarnarmos, nós não vamos passar longe disso, não. Nós vamos achar que nós estamos no corpo físico mesmo. Nós vamos ter atitudes terrenas. Atitudes como nós estivéssemos com um corpo físico. E aí o Lísio está colocando para ele que o intestino, o fígado e os rins estavam lesionados no corpo perispiritual. Por quê? Ele havia lesionados isso no perispírito que passou para o corpo físico. O corpo físico o expulsou prematuramente a alma do corpo e essa lesão continuou no plano espiritual. Delano, se o perispírito tem órgãos, como que fica a questão das pessoas que doam órgãos? Nada, tem nada, tá tranquilo. Depende. O perispírito é um órgão. O órgão do perispírito não é um órgão do corpo. Como se fosse, o corpo é uma duplicata do perispírito. Se você, por exemplo, doar uns rins, ou um fígado, ou qualquer coisa que você venha a doar após o seu desencarne, vamos dizer assim, isso não vai refletir no seu corpo perispiritual. Você terá este órgão que você doou perfeitamente. E até se for doado de forma espontânea e com caridade, vai ter até uma proteção especial neste órgão no seu corpo perispiritual. Porque você doou ele a outra pessoa. Então, o órgão do corpo físico é do corpo físico. Ele se desgasta, ele se acaba. O do corpo perispiritual, ele também vai se desgastando à medida que o perispírito vai evoluindo. Ou seja, o perispírito ele vai se desmaterializando. Até chegar um dia que muitos desses órgãos nós não teremos mais no perispírito. Quando o espírito estiver numa condição mais evoluída. Mas isso é quando estivermos assim numa condição de que nem precisamos reencarnar mais, não? Quando não haverá mais necessidade de reencarnar e tivermos em planetas mais evoluídos. No caso, nos mundos felizes, onde não há doença, não há órgãos tais como nós temos aqui no corpo físico da Terra e no corpo perispiritual da Terra. Embora nós sabemos que o perispírito tem os órgãos do corpo físico, por que os irmãos assim, vêm à mesa assim, sentindo que tirou o fígado, o coração, sei lá, e assim até revoltados? Será que é porque está preso ainda aqui, achando que está reencarnado? Perfeitamente. É o que o anjo colocou.
para esses espíritos, é como se eles estivessem ainda com o corpo físico. Por mais que ele tenha conhecimento que já está desencarnado, ou às vezes em que ele quer ignorar essa realidade, ele pensa que está no corpo físico. E esse impacto que ele teve quando estava no físico, com a lesão deste órgão, mantendo a mente fechada para as coisas espirituais, faz com que ele sofra. Faz com que ele tenha os mesmos tipos de sofrimento e dor quando estava no corpo físico. Fala assim, você é doadora? Eu falo assim, eu nem estou, nem não sou. Porque será? Não tem nada a ver. Se você doar o seu órgão, não tem nada, ele não vai ocasionar nenhum problema para você quando você chegar no plano espiritual. Pois é, Delano, mas é isso que eu estou te falando, né? Porque a gente frequenta mesmo mediúnico que a gente vê irmãos assim. Né? É porque a condição mental deles e os hábitos que eles tiveram enquanto estavam encarnados estão mais presos à matéria física do que propriamente a essa dimensão espiritual que se encontram. Então, para esse tipo de espíritos ou de irmãos nossos, é como se eles estivessem no corpo físico realmente. Embora tenha um corpo. Por isso que há uma dificuldade do espírito associar a ideia do corpo perispiritual. Por quê? Ele se vê na mesma feição que tinha o corpo físico, mantendo as mesmas sensações, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos que tinha quando estava encarnado. Ele mantém isso no corpo perispiritual. Para a mente dele, para ele, é como se ele estivesse no corpo físico. Por quê? Porque quando ele estava no corpo físico, ele desconhecia por completo a vida após a morte e como que é o procedimento, como que é a vida após aquilo que nós chamamos de morte, a vida do espírito. Porque nós não temos essa educação no plano físico. Nós não tivemos, estamos tendo agora de 150 anos para cá, com a chegada da doutrina espírita na Terra. Até então, quantos milênios nós vemos debatendo em cima disso? Então nós observamos. E Lisa vai falar isso aqui. Ele vai ter a oportunidade de vai comentar isso aqui. Então André Luiz ficou maravilhado. Porque é um mundo novo, assim, entre aspas, que está se descortinando para ele. Embora ele já tinha tido várias desencarnações, nós também já tivemos várias desencarnações e várias reencarnações. Porém, é necessário, a partir de agora, começarmos a entender aquilo que realmente o somos. Caso contrário, nós vamos ficando nessa situação. Até que o espírito assuma por completo a sua identidade. É a nossa função, é o nosso objetivo. Mas até chegarmos lá, nós vamos passando por uma série de situações no corpo físico e fora do corpo físico, até despertarmos para essa realidade. Então, se alguém quer doar os seus órgãos, isso não vai afetar em nada quando ele deixar o corpo e se apresentar com seu corpo perispiritual do outro lado. Não vai afetar nada. Nada. Ok? Essa minha dúvida, saindo do assunto do livro, e voltando dentro daquela fala do Anselmo, com relação à cremação, então o sentimento é o mesmo. O espírito põe com o corpo lá. Se o espírito não estiver preparado para o desencarne, ele vai sentir no perispírito as queimaduras do corpo físico. E essa preparação que é o problema. Mas acontece, pelo que eu já vi, então o que acontece é o seguinte: quando o espírito ele não aceita ele está pegado na matéria, então esse órgão está rejeição do órgão que foi transplantado. Pode acontecer também. Né? Quando há um tipo de doação e o espírito, nós sabemos que há espíritos que são amplamente avados.
Ou seja, a avareza não é só para com o dinheiro, é para com o corpo também. Às vezes, há espírito que tem uma vaidade tremenda com o corpo. Então, quando é doado dele um órgão que ele, quando estava encarnado, ele não quis e a família o doou, mentalmente, ele pode prejudicar a pessoa que recebeu o transplante deste órgão de forma inconsciente. É como se tivesse pegado. Isso, perfeitamente. E aí essa pessoa ela não consegue se adaptar com aquele órgão transplantado. Por isso que tem que esse período de adaptação também. Então é uma série de situações. Outra coisa também diz que é o apego. Você interrompe a evolução espiritual daquele ser que recebeu aquele órgão, porque ele não vai sofrer por aquilo. Porque na verdade é o seguinte, quando nós recebemos um transplante, nós temos que orar muito pelo espírito que nos doou. Porque na verdade, quem está recebendo o transplante não sabe de fato se fulano foi ou não doador. Então isso é uma questão muito séria. Porque há essa dúvida que ela trouxe. Será que quando eu doar o meu órgão, for para o plano espiritual, eu vou sentir um impacto no meu corpo espiritual da falta daquele órgão? Não. Mas para aquele que é apegado à matéria, para aquele que tem uma avareza para com o próprio corpo, isso teria que ter uma preparação, você então, mas perfeitamente. E outra coisa, a pessoa que recebeu é que ele vai ter outro problema, vai ter que voltar de novo para refazer. Porque quando ele recebe por exemplo, um rim, ele deixa de sofrer com aquele órgão, porque ele veio com aquele órgão deficiente pela oportunidade, concorda? Foi dada a ele uma nova oportunidade. Se ele recebeu um órgão e ele não conseguiu se adaptar a este órgão, é uma série de fatores, que pode ser do próprio órgão, pertinente ao espírito, que às vezes o espírito doou de boa vontade, não tem nada a ver com o órgão, mas o corpo organizacional dele rejeita aquele órgão devido a fatores externos e internos que nos escapam à análise, que pode ser do próprio espírito que recebeu ali o órgão, que também não está, talvez, em condições de receber, naquela existência, uma ajuda deste porte. Pois mas acho que o que ele está perguntando, eu acho que é isso, né? Eu falo. Por exemplo, a gente quando reencarna, nós temos que o novo corpo ele vem com sequelas, pode aflorar ou não a reencarnação presente. Aí, caso ele recebeu o rim, estou tranquilo e tal, saudável, tal. Eu acho que é isso que você está perguntando. Quando ele desencarnar, quando ele reencarnar novamente, ele vai ter que passar por um problema no rim, por exemplo, porque se ele souber nessa existência em que ele recebeu o rins, souber valorizar a partir daquele momento a vida que ele passou por uma série de dificuldades, quase veio desencarnar, recebe um transplante e volta de novo a ganhar um fôlego de vida, ele precisa valorizar isso e muito. Caso ele não venha a valorizar, pode ser que numa futura reencarnação ele poderá ter um tipo de problema nos rins, problema renal. Pode ser. Por isso que é importante nós estarmos sempre valorizando tudo aquilo que recebemos e até o que não recebemos. Porque tudo é importante e necessário para o espírito. Só que nós não temos o hábito de agradecer. O nosso hábito é de pedir. Tudo que nos acomete é benéfico para o nosso crescimento moral e espiritual. Só que nós não pensamos por este lado. Nós pensamos pelo lado da matéria, pelas questões da materialidade, porque nós somos muito mais matéria ainda do que espíritos. Nós somos ainda muito mais animalizados, muito mais voltados para a materialidade do que para a espiritualidade. Por isso esses choques vibratórios que vai acontecer com a desencarnação,
com o recebimento de um órgão transplantado. Mas isso vai fazendo com que a mente do espírito e dos espíritos, e de forma coletiva, vai se mudando, vai se modificando, vai se reestruturando para novas investidas, novas aberturas, que visa beneficiar o espírito reencarnado na Terra. Por isso que a ciência vai avançando, por isso que a medicina vai avançando, para nos dar uma melhor condição de vida. Mas é necessário que aquele que está nessa situação saiba agradecer. E às vezes a gente não sabe agradecer, pelo contrário. A gente atropela a situação. Então a gente lembra do ensinamento do Cristo, quando 10 leprosos pediram a cura, Jesus curou os 10, mas dos 10 apenas um voltou para agradecer. Isso. Narram os amigos espirituais, por intermédio de Franciscano de Xavier, que dos 10 que foram curados, os 9 que não voltou para agradecer, passou um tempo depois, a lepra voltou tudo de novo. Perceberam? É assim que funciona. Então, no caso do transplante, então, pelo que eu entendi do que o José disse, a pessoa veio com o problema renal para poder passar por aquilo. Sim. Da coisa já, né, Sim. programada. Mas de repente ele recebe um transplante. Ou seja, ele teve um merecimento para receber esse transplante. Aí ele recebeu. Aí ele ficou agradecido e fez por onde conviver com esse novo. Se ele soube valorizar isso, na outra existência não sofrerá problema nenhum mais. Mas aí ele voltou até a vida desregrada. Aí, com certeza, ele, na outra existência, vai ter com agravante. Desse livro que você falou, eu esqueci. O cara veio para ficar sem um braço. Aí ficou sem um dedinho. Mas é porque ele fez boas ações e foi bacana, aí ele perdeu só um dedinho, não perdeu o braço todo. Pois é. Isso acontece e muito. Então, Porque a espiritualidade vai observar. Leva aqui enquanto encarnado. A espiritualidade vai observando justamente o proceder do espírito. Porque não é vantagem para a espiritualidade, observando que a pessoa que tinha uma programação e de repente, isso é muito sério, e isso esbarra em diversas situações, porque nós estamos entrando na lei de causa e efeito, e para muitos espíritas, eles pensam que a lei de causa e efeito é inflexível, e não é, porque acima da lei de causa e efeito há uma lei superior, a lei do amor. É a lei do universo. Justiça, amor e caridade. Ok? Então, narra-nos o apóstolo Pedro que o amor, ele cobre, ele supera a multidão de erros. Então, quem ama verdadeiramente, avança. Agora, quem não ama, se prende à lei de causa e efeito. E precisa passar por ela. Então, isso é muito sério. Então, precisamos entender isso. Então, o André Luiz, ele teve um problema seríssimo quando estava encarnado. Ele não valorizou tudo aquilo que recebera. No plano espiritual, ele está despertando para essa realidade. Então, ele está introjetando na sua mente, no seu psiquismo, no seu corpo perispiritual de lá, valores, porque ele necessitará reencarnar e passar por uma série de situações a fim de observar se realmente ele conseguiu vencer ou não esses problemas. Então, ele passará por essas provações de novo na Terra. Perceberam? Então, ele foi desligado do corpo físico de forma prematura, porque não soube valorizar aquela atual existência, com tudo aquilo que ele havia recebido do mais alto.
Sorrindo, bondoso, acrescentou o Lísias, né? Sabe o irmão o que significa isso? Então, quando ele fala com isso, olha, os intestinos apresentam lesões sérias, com vestígios muito exatos de câncer, a região do fígado completamente dilacerada, os rins, esgotamento prematuro. Sabe, irmão, o que significa isso? André Luiz, sim. Repliquei. O médico esclareceu ontem. Ou seja, Henrique de Luna havia passado ontem, ele ficou pensativo, no dia imediato, Lísias chegou, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Foi o que ele falou. A mim mesmo. É a mim mesmo. Aí o Lísias, reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar, porque ele não estava conformado. Essa é a verdade. Ele não estava conformado daquilo que o médico havia dito a ele. Porque o médico havia dito a ele, você veio pelo suicídio indireto. Ele não se conformou. Então, quando o Lísias pergunta para ele assim, ó, sabe o que significa isso, meu irmão? E ele diz, sim, o médico veio ontem aqui e me explicou que tudo isso foi causado por mim mesmo. Ele não falou. Realmente, eu agi de forma errônea, ocasionando o suicídio indireto, que eu não sabia que era algo que pudesse acontecer. Para mim, havia só o suicídio direto. Ele não falou isso abertamente. Por quê? Porque ele estava inconformado com o diagnóstico do médico que deu que ele viera pelo suicídio indireto. Ele não gostou. Não gostou. Orgulho. E o Lísias vai falar isso depois de forma bem sutil. Aí o que Lísias colocou para ele? A fim de consolar, a fim de que ele não pudesse pensar, voltar ao pensamento aquilo que o médico dissera a ele. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, então veja bem, o Lísias, ele visita diariamente 80 enfermos, nas mesmas condições de André Luiz. Naquele edifício hospitalar onde André Luiz está e em outros ali da região do Parque Hospitalar. Então, só onde André Luiz está, são 1000 leitos. Lísias informa que há vários irmãos que exercem a função que ele também exerce. Então, ele não é enfermeiro diretamente daquela ala, digamos assim, onde estava ali André Luiz. Ele é um visitador. Mas na ala havia médicos e enfermeiros e assistentes de enfermagem. Olha para você ver que situação. Um hospital normal. Como você vai no hospital, tem lá vários andares, tem um andar onde tem lá a enfermagem, a equipe de enfermagem daquele andar. O outro andar tem a enfermagem, a equipe de enfermagem daquele andar. Percebeu? E o Lísias é um visitador de enfermagem. Ele passa de leito em leito. Ele tem uma ficha com 80 enfermos e André Luiz agora passou a ser um deles. E ele diz o seguinte, dos 80, 57 se encontram nas mesmas condições em que você está. 57. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Os mutilados. Já pensou nisso? O que é o mutilado? A pessoa chegar lá no plano espiritual sem o braço, sem o olho, sem a perna, no corpo perispiritual. Ela pode desencarnar perfeitamente com todos os seus órgãos do corpo, mas no corpo perispiritual ela pode estar mutilada. Olha o que está chovendo. É chuva mesmo. É chuva mesmo. Então, olha para você ver o que Lísias está falando com André Luiz. Talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso?
Sabe que o homem imprevidente, que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Olha o que Elias está falando para ele. Bom, isso não é novidade para nós, não. Porque há 2000 anos atrás, Jesus havia ensinado: se o teu olho direito te serve de queda, arranca-o e lança-o longe de ti. Porque é melhores entrares na vida sem um olho do que todo o teu corpo ser lançado na geena. Se a tua mão direita te serve de queda, arranca-o e lança-o longe de ti. Porque é preferível entrar na vida sem uma mão do que todo o teu corpo ser lançado na geena. Evangelho de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Delano, mas quando o irmão chega falando assim que não tenho perna, ou não estou enxergando, tal, mas aí quem está dirigindo a reunião fala: não, olha, você está assim com sua perna, você está assim com seu olho. Como que é essa? Porque aí lá também não tem? O que Elias está colocando é isso mesmo. Pois é, mas e aí esse caso aí? É complexo, porque nós que estamos encarnados, por mais que estamos preparados para entender ou compreender, ou para até esclarecer um espírito que chegue até nós não sabemos de fato como ele se apresenta perispiritualmente. Só a espiritualidade o sabe. Então nós vamos dar o esclarecimento de acordo com as nossas possibilidades. E esse esclarecimento, ele é benéfico para o espírito, porque as energias que são mobilizadas ali poderá fazer com que se constitua no corpo perispiritual, talvez a própria perna, o próprio braço, através das energias animalizadas. Isso acontece muito. Isso acontece demais. Agora, pode ser que realmente o espírito chegue, que não é apenas uma questão mental dele, que está na mente, mas apresenta-se perispiritualmente com aquela lesão, sem aquele órgão ou membro. Realmente pode acontecer. E aí cabe aos encarnados ter uma psicologia muito grande para identificar, através da fala do espírito, aquilo que vai ser melhor para ele, a fim de ser encaminhado. E o resto deixa com a espiritualidade. Aí com a espiritualidade. Tá. Nós para ter um conforto melhor. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, esse ensinamento que Elias está falando, ele está justamente relembrando o ensinamento do Cristo no Evangelho de Mateus e mostrando aqui a realidade do espírito que usou mal aquilo que recebeu do mais alto. Então, por exemplo, vou contar um caso. Uma vez chegou um amigo numa reunião mediúnica sem as duas mãos, inconformado porque ele havia desencarnado e estava sem as duas mãos. E nós perguntamos: mas aconteceu algum acidente? Como é que era? Tentando buscar do espírito o que realmente havia acontecido para que ele não tivesse as mãos. Poderia ter sido um acidente? Poderia. Talvez podia ser um operário que, mexendo com um maquinário, viesse perder as mãos. E aí, com muito custo, o espírito então se abriu. Ele era ladrão, ele roubava. As mãos dele eram rápidas. Escândalo com as mãos, chegou no plano espiritual sem as mãos. E assim acontece com muitos espíritos, que às vezes usam de uma esperteza no plano físico,
E quando chega no plano espiritual, vai passar exatamente aquilo que fizeram. Muitos irmãos nossos, que às vezes passam por mendigos, ou passam por certas deficiências que não são, quando chegam no plano espiritual, está lá, descaracterizada. Porque mentalmente fizeram isso para com eles mesmos. Ou os atos que tiveram no plano físico corroboraram para que no plano espiritual pudessem estar assim. Aí é a lei de causa e efeito. Aí, a causa do problema. Isso. De tanto roubar, ele ficou sem a mão. Ficou sem a mão. Ficou sem as mãos. Ana, nesse caso, quando ele desencarnar, quando ele reencarnar, ele pode vir sem as duas mãos? Pode. Ah, que ele continua o processo aqui na Terra, né? Pode. Então quer dizer que há uma probabilidade dele reencarnar sem as duas mãos. Ou reencarnar com as mãos, passando por uma provação onde fala para ele, você não pode roubar mais. Mas se ele roubar, ele pode sofrer um derrame ou um acidente, vir a perder as mãos, sofrer um derrame e ficar com as duas mãos paralisadas. Isso acontece. Pode ser inverso também. Oi? Pode ser inverso também. Igual Pode. Aquele psiquiatra que pediu para vir sem braço, sem perna, de fazer o mesmo que ele fez com o psiquiatra, aí voltou de novo, aí veio, mas aí ao jogar os dois bruxos no fogo, e jogaram ele também, só que lá do outro lado já apareceu com a mão e o braço. Então, mas na espiritual, no perispírito ele tinha braço. No perispírito ele tinha. E no físico não tinha. Não tinha. É interessante, né? Pra gente ver. Porque, na verdade, o corpo perispiritual que molda o corpo físico. Não é o físico que molda o perispírito. É o perispírito que molda o físico. Perceberam? Então, se você lesiona o perispírito, você está lesionando o físico. Se você lesiona o físico, você está lesionando o perispírito. E essa lesão, ela parte da mente. É a mente que comanda. E a mente, ela não está nem no corpo físico e nem no perispírito. Tanto o corpo físico quanto o perispírito são instrumentos da mente. Perceberam? Identificando minha perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar, a colônia, não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Ou seja, lá em nosso lar não estão os espíritos vitoriosos, não. Se conferirmos ao termo sua razoável acepção, somos felizes porque temos trabalho e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então, Lísia está narrando, André Luiz, que a colônia de nosso lar não é uma colônia de eleitos, de espíritos vitoriosos, não. É uma colônia normal, que abriga espíritos, assim como nós, que estão dando prosseguimento ao processo evolutivo deles. E o mais importante, o trabalho. Ativos no trabalho. No trabalho que vai beneficiar a eles mesmos ou no trabalho que vai beneficiar o outro. E isso André Luiz vai aprender na colônia espiritual. Porque quando ele estava encarnado, ele não soube valorizar o trabalho, daquilo que a espiritualidade maior oferecer a ele, principalmente envergando a vestidura de médico na terra. Ele não soube valorizar essa profissão. Não soube valorizá-la com um trabalho digno de que ela merece. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado: continue, meu amigo, esclareça-me, sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Então, daí nós observamos como que a mente de André Luiz era completamente desabituada às questões espirituais. Um desconhecimento por completo das questões espirituais. Mas nós vamos fazer uma parada
para a prece de radiação e logo em seguida retomaremos. Então nós estamos pedindo, amado Mestre Jesus, por todos esses nomes que aqui foram lidos, que a equipe espiritual da casa possa atender a cada um desses nossos irmãos, levando a eles o lenitivo necessário, onde cada qual possa estar recebendo e absorvendo, a fim de que tenham uma melhoria diante dos problemas aos quais vêm passando. Problemas esses que possam ser de natureza não somente física, mas também de natureza moral. Estamos rogando a Ti, amado Mestre Jesus, que ampare também os nossos lares, os nossos familiares e todos aqueles aos quais nos vinculamos, não somente no plano físico, como no plano espiritual, a fim de que todos, Senhor, recebam de Ti paz, alegria e amor, a fim de que possamos construir em nós aquele piso de equilíbrio e serenidade, ao qual nos impulsionará ao crescimento espiritual de nós mesmos. Estamos agradecendo por esta oportunidade, rogando, amado Mestre Jesus, que a Tua paz envolva esta casa, a todos os seus tarefeiros de todas as reuniões, para que ela permaneça digna de estar atuando em Teu nome, pelas luzes da doutrina dos Espíritos. Estamos agradecendo imensamente, Jesus, o muito que estamos recebendo e rogando ao Teu coração para que possa estar conosco hoje e por todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Então nós vamos dar continuidade aqui à fala de André Luiz a Lísias, quando ele coloca que não seria ali a colônia uma região dos eleitos. Aí o Lísias, ele sorri e vai explicar para André Luiz, dizendo da seguinte forma: recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. Ou seja, mais uma vez o Lísias vai nos apresentar o ensinamento do próprio Cristo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse ensinamento está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Em Mateus está no capítulo 22 e em Lucas no capítulo 14, que é a parábola do festim das bodas. Inclusive, o próprio Kardec, codificador da doutrina espírita, vai extrair essa passagem bíblica trabalhando em um dos capítulos, que é o capítulo de número 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ali dentro deste capítulo tem o subtítulo A Porta Estreita, que é também uma outra passagem do ensinamento do Cristo. Então, o que Lísias está explicando para André Luiz? Que ali não é uma região de eleitos, não é uma região de vitoriosos, mas é uma região onde o espírito que ali se encontra,
ele pode ser feliz e amplamente feliz porque o Senhor oferece a oportunidade do trabalho, do crescimento, do aperfeiçoamento constante, assim como nós temos recebido também aqui na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. E aí que entra justamente algo muito importante que Lísias vai aqui colocar e que André Luiz registra no livro. Ele diz assim: as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Então essa colocação é muito importante. O que Lísias está dizendo? Que todos nós que somos afeiçoados a qualquer tipo de religião, até mesmo nós que somos espíritas, ou que nos intitulamos espíritas, nós gostaríamos e queremos e desejamos, quando deixar o corpo físico, através da desencarnação, obviamente estarmos em um local bom, em uma região boa do plano espiritual. E isso qualquer religião evoca para si e para os seus adeptos. Por exemplo, quando você morrer, você irá para o céu. Então, é normal para com todas as religiões. E o Lísias está lembrando André Luiz dessa passagem. Olha, todas as religiões convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. O que ele está dizendo? Que qualquer espírito afeiçoado a qualquer religião não pode alegar ignorância nesse sentido, de que quando o espírito morre, ou que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu ou para uma outra região que nós denominamos como inferno. Então qualquer religioso sabe disso, qualquer adepto de uma religião sabe disso. É o que Lísias está colocando para André Luiz. Incontável é o número dos chamados. Ou seja, todos somos chamados ao banquete celestial, que ele denomina aqui como céu. Meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? E aí ele faz justamente essa colocação, essa pergunta que fica no ar. Muitos são chamados, mas quem de fato está atendendo a este chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões, sem conto, erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Então isso aqui é muito sério que Lísias está colocando para André Luiz. Lembremos que essa fala dele foi na década de 40 do século passado. Já se passou aí mais de 70 anos dessa fala de Lísias. E o que nós observamos na atualidade do mundo em que nós nos encontramos é que não mudou muita coisa dessa fala dele para com as multidões. E nós fazemos parte dessa multidão.
Então nós estamos sempre sendo convidados, sendo convocados para rever situações internas, para reaver aquilo que nós já fizemos de errado ou não, a fim de que possamos mudar a direção, nos direcionar agora de uma forma diferente que até então nós temos direcionado, mas direcionando para o bem. Este é o objetivo. Só que atender a isso é difícil. E ele diz aqui que raras exceções dentro da massa humana conseguem de fato atender isso, porque a grande maioria ainda prefere os convites da própria vida humana. Daí, quando deixamos o corpo, o que acontece? Erramos em todas as direções, nos círculos imediatos à crosta planetária, como se fôssemos loucos, doentes e ignorantes. Então, o plano espiritual, ele recebe diariamente, uma grande quantidade de irmãos nossos que têm desencarnado, que têm deixado o corpo físico e adentram um plano espiritual como loucos, doentes e ignorantes, pelo simples fato de não atenderem a si mesmos numa reflexão mais profunda em relação ao significado da vida. Papel esse que as religiões deveriam trazer como um apoio a cada um de nós. E que, infelizmente, no que nós observamos, não foi assim que elas fizeram e ainda o fazem. Notando-me a admiração, interrogou: acreditaria? A Lísias viu que André Luiz ficou ali, né? Com os olhos assim, talvez estatalados, olhando para ele, admirado dessa sua fala. Porque ainda era tudo muito novo para André Luiz. Ele tinha acabado de deixar o umbral, tinha acabado de chegar ali naquele hospital, tinha acabado de receber as primeiras assistências. Então imaginemos a mente de André Luiz, como que estava fervilhando, pensando em diversas coisas ao mesmo tempo, pensando na família que ficou, pensando no próprio processo que derivou a sua desencarnação, a estadia em que ficou lá no umbral, o momento da acolhida, a fala do médico. Então tudo isso vinha passando assim como flashes rápidos na mente de André Luiz. E Lísias faz essa colocação e André Luiz fica ali observando, tentando concatenar a fala de Lísias para dentro de si. E aí Lísias continua: acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Olha o que Lísias está falando para André Luiz. Então você acha que, estando no corpo, quando chega o processo da morte, você acha que nós seremos conduzidos a planos milagrosos aqui do plano espiritual? Somos compelidos ao trabalho áspero, a serviços pesados. E não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Olha que colocação interessante da Lísias.
Então, quando deixamos o corpo, somos levados às regiões que nós fizemos merecimento, que nós fizemos jus. E ele coloca que em diversas situações é imprescindível voltar para retificar aquilo que nós fizemos de errado. E aí ele vai usar uma palavrinha aqui que diz assim: não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar, o M-O-N-D-A-R, mondar, o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Já ouviram falar nessa palavra? Mondar? Mondar, já ouviu falar? Já ouviu falar nessa expressão? Mondar. É uma expressão portuguesa. Ela não é uma expressão brasileira. Entendeu? Ela é muito comum em Portugal, onde se fala mondar. O que significa mondar? Significa retificar. Significa separar. Significa arrancar. Significa purificar. Significa reajustar. Ou seja, uma palavrinha que ela tem vários sinônimos, vários significados. Então nós podemos usar a expressão assim, ó: não seria justo impor a outrem a tarefa de modificar o campo que semeamos, de retificar o campo que semeamos, de mudar o campo que semeamos. Ou seja, ninguém pode fazer pelo outro aquilo que compete a ele mesmo. Percebeu? Então, essa é a colocação de Lísias para André Luiz. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens o recordam. Todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, somos conhecidos pelo Cristo. Todos, sem exceção. Jesus conhece cada um de nós no planeta. Tanto os encarnados quanto os desencarnados. Ele sabe quem é cada um de nós. Olha a evolução do Cristo. Acabrunhado, com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso. Ou seja, André Luiz colocando para Lísias, diante da fala dele, que ele havia sido bem perverso. Mas essa perversidade, entre aspas, ele cometeu foi para com ele mesmo. Não foi para com o outro. Então, tudo aquilo que André Luiz fez, ele fez semeando para ele mesmo, que agora ele vem colhendo. Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando. Ou seja, Lísias não deixou ele continuar, porque percebeu que ele ia começar a falar de forma negativa. E nós temos que estar atentos a isso. Falar de forma negativa ou comentar o mal é prejudicial à nossa saúde espiritual e mental. Temos que estar atentos a isso. Por isso que Lísias, na hora que viu que ele colocou a destra nos lábios de André Luiz, como assim: não comente mais nada. E ele diz o seguinte: cale-se. Falando com André Luiz: cale-se. Meditemos no trabalho a fazer, no arrependimento verdadeiro. É preciso saber falar para construir de novo. Olha que fala bonita de Lísias. Cale-se,
Não comente o mal. Não fale do mal, principalmente de você. O arrependimento verdadeiro e sincero é aquele que sabe calar para iniciar o processo de mudança, a fim de poder construir, a fim de poder edificar em si mesmo aquilo que será o melhor para você. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, e esclareceu. Olha que coisa interessante. Então, a região aqui do intestino precisava de cuidados e de curativos. De curativos. Porque estava lesionada. Aí, ó. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal. Então, Lise fazendo curativo. Esclareceu. Não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão, será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena, trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Então, o que Lísia está colocando para ele? Que ele ainda trazia impregnado na sua estrutura psíquica e perispiritual o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que era necessário que ele então pudesse trabalhar. E ele notou isso quando ele percebeu a colocação dele, quando falou do esclarecimento que recebera do médico. E aí André Luiz coloca: meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Então, a fala de Lísias trazia até ele inúmeras reflexões, porque ele passou por uma experiência amarga e agora estava recebendo um amparo muito grande, e era necessário então ele não perder tempo com falas injuriosas, com falas que denotassem negativismo. Era imperioso, a partir de agora, reconstruir-se através das reflexões sadias, observando os pontos negativos que culminaram com a sua desencarnação e agora os pontos positivos que estavam sendo oferecidos a ele, a fim de que ele pudesse refletir melhor. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração
e abençoamos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na terra, tão humildes, tão preciosas e tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço, sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida a despedir-se com um ósculo de amor. Então, Lísias visitou, se fez conhecido, deu algumas explicações a André Luiz, e a partir daquele momento vai estabelecer entre os dois uma grande e forte amizade. Lísias o deixou porque outros afazeres ainda necessitavam dos seus cuidados. Mas ele ainda vai retornar e os dois tecerão uma sólida e grande amizade, que o próprio André Luiz irá narrar neste livro, Nosso Lar para Nós. Então, retificar caminhos é o nosso objetivo na Terra. Despendemos muitas energias, desgastamos em nós e para com o outro de forma infrutífera. Agora se faz necessário trabalhar com afinco pela nossa melhoria e, dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos limites, fazer algo a mais em favor do próximo. Eis o nosso objetivo. Então, nós terminamos aqui o capítulo 5 do livro Nosso Lar. Alguma dúvida, gente? Ficou alguma colocação que alguém gostaria de dizer, falar? Ô Elano, eu queria falar uma coisa pessoal. Lá em casa, a gente vive uma situação que eu fico pensando, e até hoje eu não consegui definir muito bem o que é, nessa questão da retificação que se fala. Meu pai tem uma doença no pulmão, meu pai tem 74 anos de idade, e, assim, a última internação dele, ele ficou 2 meses em CTI, ele teve que ser entubado, teve que fazer traqueostomia, os rins pararam de funcionar, e as coisas só foram complicando. Então, assim, os médicos chegaram a falar com a gente que ele não ia conseguir passar por aquilo, que ele não ia voltar para casa e tal. Resumindo a história, ele ia voltar para casa, sem falar, sem andar, alimentando através de sonda e tudo mais. No final das contas, ele voltou com a traqueostomia fechada, ele voltou andando, falando. Nós tivemos que fazer algumas modificações na casa por causa da forma que ele ia voltar, né? E no final não precisou nenhuma das modificações. Então, assim, todas as internações dele é sempre muito, muito difícil. Muito difícil. Então, assim, e durante esse período que ele fica internado, ele tem alguns delírios que ele conversa com a mãe dele, que já faleceu, ele revive momentos que, bem passados, que eu acho que ele viveu, né, que eu nem existia ainda e tudo. E aí quando volta para casa, que está tudo bem, aí a gente reúne e a gente fala assim, meu pai é muito ignorante. A gente fala assim, nossa, mas você passou por isso tudo e tal, você não mudou nada e tal. E ele pensa assim, e ele fala, eu passei pelo quê? Eu não passei por nada. Ele não tem consciência daquilo tudo que ele passou, daquele sofrimento todo. E ele chega a falar, fala assim, não, eu não passei por nada. Essa última internação dele mesmo foi muito sofrida. Muito sofrida. Ele alimentava só por sonda, ele emagreceu muito. E ele fala que ele não passou por nada. Aí eu fico pensando, ele está tendo oportunidades dessa retificação, ou somos nós, eu, minha mãe, meus irmãos, que estamos tendo essa oportunidade e a gente não está enxergando
a coisa da forma correta. A oportunidade é para nós e não para ele. Porque eu acho assim, no meu ver, não faz sentido uma pessoa passar por tudo isso e ela virar e falar assim, não, eu não passei por nada. Aí nós temos que conhecer melhor, né, aspectos da personalidade do seu próprio pai. Porque nós não conhecemos ele. Nós não sabemos o que vai no íntimo dele. Aliás, nós não sabemos o que vai no íntimo de qualquer pessoa. Porque, às vezes, a boca fala uma coisa, mas o íntimo, ele vibra numa outra frequência. Às vezes ele faz uma colocação ali, tal, que dá para entender que está sendo meio grosseiro e tudo, mas o íntimo dele está vibrando de forma diferente. Como pode ser o contrário também, né? Que às vezes ele está recebendo justamente esse amparo, essa ajuda, e pode ser que não está tendo assim, aquela consciência de valorizar o momento. Então nós não sabemos. Teria que ter uma análise melhor pelo fato de desconhecermos, né, de fato o seu próprio pai, por aquilo que ele passou. Mas por o que você falou, tudo que nos acomete é para nosso crescimento, é para nossa reflexão. Se o seu pai passa por esses momentos e ele consegue sair disso, voltar para casa e colocar, bom, eu não tive nada, não passei por nada, cabe a vocês justamente trabalhar internamente com vocês mesmos. Porque na realidade, tudo aquilo que nós passamos, se nós vamos observar aquilo que já realizamos no nosso passado, realmente não é nada. A gente paga aqui, usando essa expressão do pagamento, né, em suaves prestações. Porque a espiritualidade, ela quer que nós cresçamos. Então, a espiritualidade prefere nos ver movimentando no bem, agindo no bem, do que ficarmos parados, mentalizando e vibrando de forma negativa. Percebeu? Então, isso é levado em conta. Então, nós não sabemos, de fato, o que vai no íntimo de cada pessoa, principalmente do seu pai. Segundo os médicos e as pesquisas, a doença que ele tem, quem tem essa doença, já no grau que ela está, que descobriu a doença foi em 2012. Então, assim, no grau, já descobriu, são 4 graus, já descobriu no 4º grau. Então, a pessoa vive no máximo 2 anos. Então, pela ciência, já era para o seu pai já ter desencarnado. Essa é a grande realidade. E já passou, já aí, então, no caso, 4 anos, né, que ele tinha desencarnado em 2014, estamos em 2018. Então, já 4 anos que já vem aí, né, como se diz, né, pela ciência, de forma vindo, sem explicação. Sem explicação. Inclusive, até, assim, no dia que ele chegou no hospital, que ele foi internado, aí passou alguns dias que ele já estava bem, aí o médico que recebeu ele no pronto-socorro, aí eu conversando com ele, eu saindo do quarto, descendo no elevador, a gente desceu conversando, e ele falou assim comigo, Selma, eu que recebi seu pai no pronto-socorro, eu achei que ele não passava daquela angústia. E assim, quando ele teve alta também, igual ele estava, os médicos queriam tirar foto com ele e levar para o CTI, para mostrar para o pessoal que cuidou dele como ele estava bem, porque ele falava, dizia que ninguém acreditava, mas não tem condições dele estar desse jeito, não tem, porque a gravidade que ele estava, e ele está desse jeito aí, é mentira. Aí o médico falou assim, eu posso, seu Gabriel, tirar uma foto com o senhor para mostrar para o pessoal do CTI? Aí meu pai, pode, tranquilo, pode levar. E assim, os médicos tudo abismados da forma que ele saiu. É uma situação bem, é uma experiência bem interessante. Agora, quem sabe de tudo é Deus, né? Os médicos dão os prognósticos, mas como diz o senhor Onofre, né, o comando vem do alto. Quem manda é o alto. A gente não sabe, né, o que está reservado ao espírito dele, né, quais são aquilo realmente ao qual ele deve passar, o que a família deve passar a fim de absorver com essa experiência. O mais importante é que saibamos entender que nada chega por acaso. Nada.
e que se está tendo aí talvez um prolongamento da existência dele, é porque há um objetivo em cima disso, que nos escapa, obviamente, à análise, né? Porque nós estamos encarnados, nós não sabemos a fundo o que realmente acontece na intimidade do seu pai, de todos que ali estão envolvidos, e quais são os possíveis procedimentos que ele teve em vidas passadas que estão redundando agora nessa situação que ele se encontra e que ele vem conseguindo reverter, né? Então, é para nós um desafio muito grande. O mais importante, aprendam que aquilo que é impossível a nós seres humanos, para Deus é possível. Inclusive, é uma fala de Jesus no Evangelho. Não é mesmo? Mas nós fechamos. Ok? Eu não sei se lá terminou, como é que está lá a situação, mas